crianças! Bom dia, vocês estão bem? Estamos começando mais uma aulinha aqui do nosso MCA e na aulinha de hoje a gente vai aprender uma história nova sobre a vida de Jacó. Na aulinha passada eu vou resumir um pouquinho sobre o que aconteceu. A gente falou sobre o Jacó ter saído da terra do seu pai, da sua mãe, né, Isaac e Rebeca, por conta da fúria de Esaú, porque Isaac tinha dado a bênção da primogenitura para o Jacó e Esaú ficou muito bravo, queria se vingar do Jacó. Então os seus pais, Isaac e Rebeca, mandaram o Jacó fugir dali. Então Jacó fugiu, Deus mostrou para ele em sonho que estava com ele até que ele chegou na terra do seu tio Labão. Mas Jacó chegando ali na terra de Harã, ele estava um pouquinho perdido, não estava, por não conhecer nada, ele estava um pouquinho perdido, não entendia muito bem o que ele estava de fato fazendo ali, porque ele estava fugindo do seu irmão Esaú, mas ele não sabia de nada que iria acontecer com ele a partir daquele momento, crianças. Então ele estava ali junto com alguns pastores em um poço. Nós comentamos sobre isso na aulinha passada, vocês se lembram? E ele estava ali junto com aqueles homens perguntando se eles conheciam o Labão. E é aí que começa a nova vida de Jacó, a nova história que Deus já tinha escrito para ele, uma promessa muito antiga desde Abraão, o seu avô. Então, Jacó estava ali esperando acontecer alguma coisa, ver se alguém conhecia o Labão, e aqueles pastores disseram assim: vem vindo uma mulher que é filha do Labão, seu tio. E essa mulher era a Raquel, ela era pastora de ovelhas, a filha mais nova do Labão, tio do Jacó. E ela se aproximou e Jacó ficou muito feliz de ver ela, a filha de Labão, a famosa filha de Labão, Raquel, muito bela, muito bonita. E Jacó ele ficou emocionado, começou a chorar e abraçou a Raquel. Ele ficou emocionado de vê-la e saber que ela era filha do Labão. Então, a Raquel também ficou muito feliz e foi correndo contar para o seu pai que Jacó, filho de Rebeca, estava ali na terra deles. Então, o Labão também ficou surpreso ao saber que o filho da Rebeca estava ali, né, no meio deles, na terra deles. Então, o Labão também se aproximou, Jacó foi até ele, e aí o Labão ficou muito feliz, abraçou o Jacó, eles ficaram felizes, até porque o Labão era tio de Jacó. E aí, crianças, o tempo foi passando e o Labão recebeu o Jacó para morar ali com eles. E Jacó começou a trabalhar para o Labão, porque o Labão era um homem muito rico, de muitos bens, e Jacó trabalhava para ele. Mas nesse meio tempo, o Jacó se apaixonou pela Rebeca, a filha de Labão mais nova. Ele achava ela muito bonita e se apaixonou por ela, e ela também se apaixonou por ele. Porém, o Labão, ele tinha outra filha. Essa outra filha dele era a mais velha, e o nome dela era Lia. Ela também era uma moça bonita. Os seus olhos eram muito meigos, a própria Bíblia diz isso. Só que Jacó era apaixonado pela Raquel, era a mulher dos sonhos dele. Ele se apaixonava por ela a cada tempo que passava. Então, o Labão queria pagar o Jacó para trabalhar para ele, porque ele não queria que o Jacó trabalhasse de graça para ele. Porque Jacó estava ali já há um tempo, estava trabalhando para ele, mas o Labão queria recompensá-lo por isso. E aí, criança, sabe o que aconteceu? Jacó disse assim: eu trabalharei para o Senhor 7 anos se me deixares casar com a sua filha Raquel. E aí, o Labão gostou dessa proposta e disse para ele que fosse feito dessa forma então, porque ele preferia que a sua filha Raquel casasse com o Jacó do que com uma pessoa desconhecida. E aí, dessa forma foi feito. Jacó trabalhou por 7 anos, mas ele era tão apaixonado pela Raquel que para ele pareceu ser dias, não parecia ter sido 7 anos, não foi algo cansativo para ele.
Ele gostava tanto dela que ele trabalhou esses 7 anos sem pensar 2 vezes. E quando se passou os 7 anos, crianças, Labão cumpriu esse acordo com ele e fez uma grande festa de casamento para o Jacó casar com a Raquel. Porém, naquela época, na terra do Labão, era costume que a filha mais velha casasse antes que a filha mais nova. E a filha mais velha do Labão era a Lia, mas não era a mulher que Jacó amava. Então, o que aconteceu? O Labão fez uma grande festa de casamento e entregou a Lia em casamento, não a Raquel. E aí, o Jacó se casou com a Lia. Só que Jacó ficou muito chateado com isso, porque o combinado era que ele se casasse com a Raquel e não com a Lia. Aí, ele foi questionar o seu tio Labão. Como assim isso aconteceu? O Senhor me prometeu a Raquel em casamento, não a Lia. Só que ali, Jacó também, tudo que estava acontecendo, era dos planos de Deus. Jacó casou com a Lia, ficou casado com ela, porém, ele trabalhou mais 7 anos para o Labão para conseguir casar com a Rebeca. E dessa maneira aconteceu. Ele trabalhou mais 7 anos e por amar tanto a Raquel, para ele também foi rapidinho esses 7 anos e finalmente chegou o dia de cumprir o acordo. Depois desses 14 anos no total, Labão entregou a sua filha Raquel em casamento com Jacó e eles se casaram. E essa foi a fase que aconteceu primeiramente ali nos anos que Jacó estava em Harã, na terra do seu tio Labão. Aconteceu tudo isso, eles tiveram filhos e a promessa de Deus sobre as grandes nações para a família de Abraão começaram a se estender muito através do Jacó. E nós vamos continuar essa historinha ao longo das aulas desse mês, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!